atleta do século, rei, mito, maior de todos, artilheiro incontestável, imprevisível, letal, cerebral, fantástico, absurdo e único. Podemos citar dezenas de características para Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol e celebridade internacional. Ele foi responsável por colocar na boca do mundo o nome do nosso país em uma época muito distante e muito complicada. Ele foi capaz de superar todas as dificuldades, superar o preconceito por ser negro, superar a falta de dinheiro, superar tudo. O que Pelé fez foi algo que nunca mais veremos. Ele foi responsável por criar a maioria dos grandes dribles que vemos hoje em dia. Sabe aquela frase? Ah, mas isso aí o Pelé já fazia. Ela é verdadeira. Lances geniais que se imortalizaram nas pernas de Messi, CR7, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e outros. O rei já aplicava no seu auge. Ele foi responsável por nos dar 3 Copas do Mundo. Isso mesmo, sendo o protagonista máximo em 2 delas, ao lado de outros grandes gênios como Garrincha, Nilton Santos, Vavá e Carlos Alberto Torres. Pelé imortalizou a camisa 10 no mundo inteiro, além de transformar o Santos no maior time do mundo na época, no maior esquadrão do planeta, capaz de parar guerras para os 2 lados os verem jogar. E o que falar dos seus gols maravilhosos? O que falar dessas pinturas lindas e perfeitas? Talvez seja essa palavra que descreva um dos únicos a fazer mais de 1000 gols. Perfeição. Pelé foi e é o rei do futebol. Nada ou ninguém foi ou será maior do que esse jogador. O único a fazer todos os demais esquadrões do mundo na época se ajoelharem, se colocarem de lado e admitir: o Santos de Pelé não é um time, é uma seleção. Seu Dondinho e Dona Celeste mal sabiam, mas no dia 23 de outubro de 1940, eles colocavam no mundo o jogador mais absurdo do planeta. Apesar da certidão de nascimento de Pelé dizer que ele nasceu no dia 21, o próprio craque já confirmou que o dia 23 foi o correto. A cidade de Três Corações, em Minas, foi a escolhida para ser o lar natal do nosso rei, que ainda era apenas uma criança que nem sabia o que queria ser. Mesmo assim, já sonhava longe. O seu pai era jogador profissional de futebol, o que irritava muito a sua esposa, já que ela ficava muito nervosa com o esporte. Vamos lembrar que nessa época, o futebol é bem mais pegado do que hoje em dia, e os juízes deixavam o jogo andar a qualquer custo. E para desespero de Dona Celeste, seu filho começou a se interessar também pelo trabalho do pai. Em 1943, Dondinho, que jogava pelo São Lourenço, começou a levar o menino consigo para os treinos, e por lá ele ganharia seu apelido que ficou conhecido no mundo inteiro. Durante os treinos, o goleiro do time fazia grandes defesas, por isso, o pequeno Edson, que nessa época sonhava em ser goleiro, gritava: "Defende, Bilé! Boa, Bilé!" Depois disso, ele começou a ser conhecido como Bilé, mas alguns dos seus amiguinhos não conseguiam pronunciar a palavra Bilé corretamente, o chamando então de Pelé, que no começo não gostou do apelido. Justamente por isso, eles insistiram, e acabou que o pequeno e magricela Edson virou Pelé. Em 1945, Pelé e sua família foram para Bauru, em São Paulo, para que seu Dondinho pudesse jogar no time do Bauru. Vendo que seu filho gostava muito de futebol, seu Dondinho o incentivou a montar um time com os amiguinhos. Pelé se animou e montou o 7 de setembro, mas os meninos não tinham como comprar chuteiras nem uniformes. Foi aí que surgiu a ideia de pegar alguns produtos que caíam dos vagões de trem na linha de ferro noroeste. O principal produto era o amendoim. Eles revendiam em feiras e em festas. Assim, conseguiram dinheiro para comprar as camisas. Seu desempenho crescia a cada dia e o futuro era muito promissor para o jovem. Dondinho ficava cada dia mais feliz e tinha certeza de que seu filho lhe daria muitas alegrias. Mas o que deixou todos impressionados foi a promessa que ele faria para seu pai anos depois.
Após a final da Copa do Mundo de 1950, com a derrota do Brasil em pleno Maracanã para o Uruguai, Pelé viu seu pai chorar como criança e percebeu que todos em sua casa ficaram tristes. O garoto não conseguia entender direito aquilo. Mesmo assim, disse as seguintes palavras que marcaram para sempre seu pai: "Não chora, papai. Eu vou ganhar uma Copa do Mundo só para você." Seu Dondinho olhou no fundo dos olhos do seu inocente filho e o abraçou, sem acreditar no que ele dizia, pois sabia que seu filho só o queria confortar. Mas ele realmente estava enganado, porque em apenas 8 anos, Pelé ganharia sim uma Copa do Mundo, e não só. No futuro, venceria mais 2, colocando o Brasil e seu nome no topo do mundo. Em 1952, com o objetivo de ganhar uma Copa do Mundo para o pai, Pelé conquistou o que seria seu primeiro título da carreira. Apesar de ser um dos fundadores do 7 de setembro, o garoto foi chamado para jogar pelo Ameriquinha e por lá conquistou o campeonato infantil de Bauru, deixando sua família muito feliz, fazendo também que o time que o pai jogava fizesse uma proposta para ele. O garoto foi chamado para jogar no Baquinho, time juvenil do Bauru Atlético Clube. Com apenas 11 anos de idade, Pelé já mostrava que não era normal, era de outro planeta. O garoto, mesmo franzinho, era veloz, forte, inteligentíssimo e com uma capacidade de raciocínio absolutamente formidável. Aquele time infantil começou a fazer muito sucesso na cidade. Basicamente, era bonito ver aqueles garotos jogarem. Com o tempo, Pelé começou a virar celebridade e as pessoas que o encontravam na rua o paravam e davam dinheiro para ele. Nessa época, isso era bem comum na verdade, principalmente quando as pessoas sabiam as dificuldades que os atletas passavam. O treinador do time era Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção. Ele fez aquele elenco voar. Para você ter uma ideia, num jogo, Pelé marcou 7 gols e o Baquinho venceu por 21-0. Isso mesmo, 21-0. E não foi só isso, várias outras goleadas vieram depois. Clubes em São Paulo chamaram o time para fazerem amistosos na capital, já que sabiam do sucesso daqueles garotos mirins. Com isso, o clube do Bangu fez uma proposta para contratar Pelé, mas Dona Celeste disse que ele não iria para o Rio, e assim o Bangu perdeu sua oportunidade. Com Pelé crescendo e seu nome ganhando a boca do povo, Valdemar Brito entendeu que ele precisava de um lugar bom para se desenvolver como jogador. Afinal, o Baquinho já era pequeno demais para aquele jogador, então conversou com os dirigentes do Santos para dar uma oportunidade para ele, e até conseguiu. Mas antes de tudo, teria de convencer Dona Celeste, e foi preciso uma noite inteira para que ela aceitasse a oferta e Pelé pudesse se mudar para Santos. Com 15 anos, o jovem Edson entrava no CT do Santos. Lá, Valdemar Brito disse a seguinte coisa para os dirigentes do Peixe: "Vocês estão diante do futuro melhor jogador da história." Pode parecer engraçado, mas foi exatamente isso que aconteceu. E um mês depois, Pelé fazia sua estreia pelo Santos, marcando um gol na goleada de 7-1 sobre o Corinthians de Santo André. O primeiro gol profissional do Rei, o primeiro de dezenas. Depois disso, a história de Pelé se acelera com muita velocidade. Com 16 anos, Pelé passou de garoto promissor a titular indiscutível no Santos, ganhando experiência e participando de vários torneios amistosos, como num combinado Santos e Vasco, quando marcou 3 belos gols em uma das partidas, passando a ganhar admiração e curiosidade em todo o país. Em 1957, o jovem ajudou a seleção brasileira a vencer a Copa Roca e foi artilheiro do Campeonato Paulista do mesmo ano, com 17 gols. Ele era estrela e com tão pouca idade, o garoto não tinha nem tempo de treinar, tamanha quantidade de jogos que disputava. Ele treinou muito e se esforçou para chegar onde a gente sabe que ele chegou. Nos campos, na hora do vamos ver, ele colocava tudo o que sabia em prática, e no próprio jogo já aprendia alguns macetes, alguns atalhos e como se desvencilhar dos adversários. Mas o garoto que nasceu sabendo teria uma prova de fogo e a grande chance da vida de mostrar que era mesmo diferente. Seria em 1958, quando foi convocado para sua primeira Copa do Mundo, em uma aposta mais do que acertada do técnico da seleção, Vicente Feola. Mas tudo realmente começa no dia 16 de julho de 1950, depois da derrota humilhante do Brasil para o Uruguai. João Avelange ficou possesso de raiva
Então, em 1957, o Brasil perdeu de 3-0 para a Argentina na final do Campeonato Sul-Americano, em Lima, no Peru. O técnico era Oswaldo Brandão, por sinal, de primeira linha. O time contava com craques como Nilton Santos, Didi, Zizinho, Garrincha e Evaristo. Porém, mesmo assim, era considerado perdedor. O presidente da Confederação Brasileira de Desportos, CBD, atual CBF, pediu a ajuda de Paulo Machado de Carvalho, dono da TV Record. Depois de examinar a situação da seleção, Paulo Machado de Carvalho apresentou um plano de trabalho e sugeriu que, se o seguisse, o Brasil poderia ser campeão em 1958. A ideia central era profissionalizar os métodos da seleção, o que significa reduzir o papel do técnico, que então era senhor absoluto de tudo o que acontecia na equipe, da administração até o plano de jogo. A derrota para os Los Hermanos, considerada uma vergonha, resultou na demissão de Oswaldo Brandão e na contratação de Silvio Pirillo. Ele entrou para a história do mundo, não apenas do futebol, por ter lançado na seleção brasileira um garoto chamado Pelé, jogador do Santos de apenas 17 anos, num jogo pela Copa Roca. Depois disso, Vicente Feola foi contratado e quando viu Pelé, já sabia de sua qualidade. Então, no futuro, isso seria importante. Quando João Avelange, dirigente da CBD, descobriu o plano de Feola de convocar um garoto de 17 anos para a Copa, ele questionou o técnico, dizendo que havia outros jogadores que poderiam ser convocados e não uma criança. Mesmo assim, Feola insistiu e conseguiu levar o futuro craque da seleção verde e amarela para sua primeira Copa do Mundo, que seria disputada na Suécia. No primeiro jogo da Copa, Pelé e Garrincha estavam no banco. Mas por que isso? O fato é que Pelé não era titular absoluto daquela seleção no começo. Na verdade, ele ia e vinha do banco. Na Copa Roca, por exemplo, disputada antes do Mundial, nos primeiros jogos, Pelé não era titular e só entrou como um dos 11 na final, onde marcou 2 gols, dando o título ao Brasil. Mesmo assim, Pelé não foi titular nos 2 jogos da Taça Oswaldo Cruz e no primeiro amistoso contra a Bulgária, quando o time já era comandado por Feola. O que posso dizer é que depois dos últimos vexames da seleção, a imprensa e a CBD começaram a se questionar por que, mesmo com bons jogadores, não ganhávamos nada. Vários estudos foram feitos. Alguns relatórios foram encontrados da época que diziam que alguns jogadores eram mais propensos à pressão e podiam ter mais saudade de casa, não desempenhando um bom futebol. O problema desses relatórios foi que eles ligavam tudo isso não a características específicas de cada atleta. Eles diziam que essas questões poderiam estar ligadas à cor da pele do atleta. Talvez isso explique os 11 titulares no primeiro jogo da Copa. Dentre eles, 10 eram brancos, ficando no banco Pelé, Garrincha, Zito, Vavá e Djalma Santos. Pouco antes da Copa, Pelé tinha sofrido uma pequena lesão em amistoso contra o Corinthians, por isso não foi titular, disse o presidente da CBD após a Copa. Na estreia contra a Áustria, o Brasil venceu por 3-0, com gols de Nilton Santos e Mazzola, mas não convenceu. No segundo jogo, empate sem gols contra a Inglaterra. Só o que ficou marcado mesmo foi a revolta de alguns jogadores contra o amado técnico Vicente Feola. Eles se reuniram e foram até ele pedir por Pelé e Garrincha. Era estranho, ele não os colocava, mas depois dessa pressão, o treinador decidiu os colocar para jogar. Contra a União Soviética, Garrincha e o jovem de 17 anos iniciaram. De casa, seu Dondinho ouvia a escalação do seu filho no jogo e imediatamente começou a chorar. Para ele, já era um orgulho. Só que o que Pelé jogou foi brincadeira. Ele chamou o time adversário para sambar e acabou com eles. 2-0 para o Brasil. Mas o placar foi muito magro para o que o Brasil jogou, porque o goleiro da União Soviética simplesmente virou uma muralha e impediu os demais gols, porque era para ter sido 4, 5 e talvez 6. Pelé se tornava o garoto mais jovem a entrar num jogo de Copa do Mundo e, sem dúvidas, o que mais tinha habilidade. Depois disso, eles iriam para as quartas, já que nessa época eram poucas seleções. Novamente, contra uma seleção britânica, o Brasil suou, mas dessa vez marcou um golzinho salvador e venceu o país de Gales por 1-0 num golaço de Pelé.
que chapelou o zagueirão adversário e estufou a rede. Histórico. O Brasil conhecia o menino que faria história muito em breve. O resultado premiou a seleção brasileira, que atacou o tempo todo e não desistiu nenhum minuto. Na semifinal, o Brasil encarou a máquina de fazer gols da França, que tinha dupla Fontaine, artilheiro da Copa com 13 gols, recorde até hoje em uma só edição de Mundial e Copa, mas a seleção não se intimidou e venceu com categoria. Pelé deu show e marcou 3 gols aos 8, 19 e 31 minutos, 5-2 para o Brasil em cima da França. A seleção estava pela segunda vez na história na final. O Brasil iria decidir contra a dona da casa, a Suécia, a Copa de 1958. A seleção poderia ter o gosto que o Uruguai teve em 1950 em tirar do anfitrião o prazer de ser campeão jogando em casa, mas logo no começo do jogo, a Suécia abriu o placar aos 4 minutos. Era a primeira vez que a seleção saía atrás do marcador. Didi, gênio do meio de campo brasileiro, teve toda a calma ao pegar a bola, caminhar com tranquilidade até o círculo central e dizer: "Vamos encher esses gringos." E o Brasil encheu. Vavá, aos 9 minutos e aos 32, virou o jogo e deixou o Brasil com a vantagem na final. No segundo tempo, um show. Pelé, aos 10, outra pintura do menino rei, chapelando o zagueiro num dos seus gols mais emblemáticos da carreira. E Zagallo, aos 23, fizeram 4-1. A Suécia ainda diminuiu aos 35, mas Pelé marcou o quinto de cabeça e assim que saiu o gol, o juiz apitou o final do jogo. O Brasil, pela primeira vez em sua história, era campeão mundial de futebol. A euforia tomou conta de todos os jogadores e as imagens de Pelé chorando como um bebê e do capitão brasileiro Bellini erguendo para os céus a taça ficaram marcadas para sempre na história. A seleção desfilou com uma bandeira da Suécia pelo gramado e recebeu ovacionados aplausos. Todos saudavam os melhores do mundo e todos aplaudiam de pé o surgimento do rei do futebol. Pelé cumpria assim, apenas 8 anos depois, a promessa feita para o pai em 1950, conquistar uma Copa do Mundo, e com apenas 17 anos. Mas na verdade, aquele menino ainda traria muitas outras conquistas e felicidades para todos os brasileiros. Depois da Copa, Pelé ficou conhecido no Brasil inteiro e o time do Santos começou a jogar bem demais, mais ainda que antes. Tanto que já não podia mais andar nas ruas da cidade sem ter de parar para dar autógrafos. Ele foi peça-chave no esquadrão do Peixe que conquistou o Campeonato Paulista de 1958. Lembrando que nessa época não existia brasileiro nem Libertadores, ou seja, o título mais importante era sempre o estadual. Para você ter uma ideia do que o jovem rei estava fazendo, foram 58 gols naquele campeonato em 38 partidas. Com isso, alguns clubes europeus o queriam, começaram a procurá-lo, mas o Santos não permitiu e o próprio rei não queria sair também. Com seu futebol mágico, o rei foi requisitado em 1959 pela seleção do Exército Brasileiro, quando ajudou a equipe a vencer a Argentina por 2-1 na final do Campeonato Sul-Americano da categoria. De volta ao Santos, Pelé iniciou sua maior parceria da carreira, ao lado de Coutinho. Os dois eram imparáveis, isso que nem citei que nesse mesmo esquadrão, jogadores como Dorval, Pepe, Zito desfilavam seu magnífico futebol. Em 1959, veio a conquista inédita do torneio Rio-São Paulo, com vitória em cima do Vasco. Pelé marcava gols e mais gols, ou melhor, golaços. Que o diga o Juventus de São Paulo, que viu o rei marcar, segundo o próprio, seu gol mais bonito da carreira, quando aplicou 4 chapéus seguidos, deixando para trás 3 marcadores e o goleiro, antes de estufar as redes de cabeça. O gol foi tão bonito que o rei pulou e socou o ar em sua comemoração mais marcante da carreira. Uma pena a obra-prima não ter sido gravada. Naquela época, o único time que podia bater de frente com o Esquadrão do Rei era a Academia do Palmeiras, tanto que conquistou o Paulista de 59 em cima deles. Mas em 1960, nem mesmo eles puderam parar o Peixe, que venceu o Paulista daquele ano com jogos maravilhosos e com atuações sem precedentes do garoto rei.
O destaque ficou na reta final, quando o Santos massacrou o Corinthians por 6-1 e o Palmeiras por 5-0. Sim, esse Palmeiras. O time mandava novamente no estádio, o que garantiu vaga na Taça Brasil de 1961. Na competição nacional, o Santos entrou nas semifinais por ser campeão estadual de São Paulo. Com esse privilégio, o time aproveitou e não tomou conhecimento do América do Rio de Janeiro ao vencer 2 jogos por 6-2 e 6-1 e perder um por 1-0. Na final, o time da Vila reencontrou o Bahia, algoz de 2 anos antes, onde também tinha sido derrotado na Taça Brasil. Nessa época, o time do Bahia era muito forte, tanto que no ano anterior foi o primeiro time brasileiro a ir para a primeira versão da Libertadores. No primeiro jogo, em Salvador, empate em 1-1, com um bom jogo do Bahia, mas no Pacaembu, o Santos não tomou conhecimento do rival, enfiando 5-1, com um espetáculo de Coutinho e Pelé. O mais absurdo era como aquele time jogava. Eles pareciam que não se importavam com a defesa, todos iam para frente empurrando o adversário e quando percebia, lá estava Coutinho ou Pelé fazendo seu gol. Isso que eu nem citei seu Pepe, o canhão da Vila. Você deve até imaginar do porquê esse nome, né? Se quiser um vídeo sobre ele, deixe nos comentários. Ele jogou demais nesse time do Pelé e seria uma ótima oportunidade de falar mais desse time aí. Depois da conquista da Taça Brasil, o Peixe conquistava seu primeiro título nacional, se classificando para a Libertadores de 1962. O Peixe, em 61, ainda venceu mais uma vez o Campeonato Paulista e protagonizou um dos maiores bailes do ano no futebol nacional. Fez 7-1 no Flamengo em pleno Maracanã pelo torneio Rio-São Paulo, com 3 gols de Pelé, 2 de Pepe e 1 de Dorval e Coutinho. Um show que fez mais de 90 mil torcedores aplaudirem de pé o Esquadrão do Rei. Nesse dia, o Peixe foi que comeu o urubu, deixando os flamenguistas sem reação. Ainda em 61, o Rei faria um dos seus gols mais conhecidos contra o Fluminense, pelo torneio Rio-São Paulo também. Todos o apelidaram de gol de placa, de tão lindo que foi. O Rei arrancou, superando na caminhada Pinheiro, Clóvis e Altair. Na entrada da área, superou Jair Marinho e colocou a bola com categoria no canto direito, longe do alcance do goleiro Castilho. Golaço no Maracanã. Exaltados, afirmaram que aquele gol teria de valer por 2. O gol foi tão espetacular que arrancou aplausos de todos os torcedores. Foram quase 2 minutos de palmas e o nascimento da expressão gol de placa, criada pelo jornalista Joelmir Betting. Na época, Betting trabalhava no jornal O Esporte e ficou tão impressionado com o gol que pediu que fizessem uma placa de bronze para colocar no saguão do estádio. A placa foi feita uma semana depois, com os dizeres: neste campo, no dia 3/5 de 1961, Pelé marcou o tento mais bonito da história do Maracanã. Assim, o Rei se imortalizava no maior campo do Brasil. Mas calma aí, porque ele ainda faria muito mais neste gramado. Campeão nacional e estadual, Pelé e seus Santos quiseram repetir tudo de novo em 62, mas se possível, melhorar. Com a participação na Libertadores da América, o time brasileiro caiu no grupo 1, ao lado de Cerro Porteño e Deportivo Municipal. A equipe de Pelé, Pepe, Coutinho e companhia passou fácil pelos rivais, com destaque para as goleadas de 9-1 contra o Cerro Porteño e 6-1 contra o Deportivo. Depois de 3 vitórias e um empate, a classificação estava assegurada para as semifinais. O adversário então foi a Universidade Católica do Chile. O primeiro jogo, em Santiago, terminou empatado em 1-1. Na volta, em Santos, o time da Vila venceu por um magro 1-0, gol de Zito, decretando assim a vaga para a final. Antes dela, porém, o Rei tinha um compromisso: a Copa do Mundo de 1962. Depois de 12 anos, a Copa voltava à América do Sul, desta vez no Chile. Mas a Argentina ficou furiosa, já que queria a todo custo o Mundial na sua casa. Mesmo assim, a FIFA decidiu que o Chile seria o local, contrariando os hermanos. A palavra que posso descrever essa Copa é maluca. Sim, essa é a palavra. Mas por quê? O vídeo já ficou muito longo, por isso, se quiser a segunda parte da história do Rei e descobrir o porquê da Copa do Mundo de 62 ficar conhecida como maluca, comente Rei Eterno.
Assim, poderei trazer a segunda parte dessa história. Aproveite e se inscreva no canal para ter todos os vídeos semanais que eu postar. Mas se já quiser ter um spoiler, assista este vídeo aqui do lado, onde falo de todas as Copas que o Brasil conquistou. Esse vídeo tá muito bom, eu te garanto. E obrigado a todos pelos comentários. Fui!